Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós vivemos em um mundo visível que nós percebemos pelos 5 sentidos naturais, por ouvir, por tocar, por sentir. Mas Paulo ele está falando também de um mundo invisível, um mundo espiritual, em que a gente só consegue perceber através do sentimento do Espírito Santo em nós. E o mundo normal, o mundo físico que eu e você vivemos, na verdade ele é influenciado, ele é guiado, ele é tocado pelas coisas que acontecem no mundo invisível que nós não enxergamos. Muitas vezes nós pensamos que problemas que nós estamos enfrentando, eles são físicos ou eles são resultados de alguma coisa que fizemos no mundo físico, natural, mas na verdade eles são resultado, na grande parte das vezes, do que acontece no mundo que nós não enxergamos, no mundo invisível. Onde estão os anjos e onde estão os demônios? Muitas pessoas não acreditam na existência do diabo. A Bíblia, assim como a Bíblia fala sobre Deus, a Bíblia também fala sobre o diabo. A Bíblia não hesita em falar sobre esta pessoa espiritual, sobre esse espírito que na verdade foi criado por Deus, criado para adorar ao Senhor, um querubim ungido. A unção estava sobre a sua vida lá no céu, quando ele adorava a Deus em meio às pedras afogueadas, a Bíblia diz. Até que no coração de Lúcifer, aquele que leva a luz, aquele que brilha, aquele que tem luz, até que no coração dele entrou o desejo de ser igual a Deus e de ser semelhante ao Altíssimo. Mas a Bíblia diz que Deus o expulsou do céu, e juntamente com a 1/3 dos anjos, ele foi lançado da presença de Deus, e hoje ele está na terra, juntamente com os seus demônios, para atormentar a vida das pessoas. A Bíblia fala que a missão, o alvo deste exército invisível é roubar, é matar, é destruir a vida das pessoas. O diabo, ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é onipotente, mas ele observa. Com certeza ele coloca demônios seus para observar a sua vida, para anotar sobre os seus hábitos, para saber o que você faz, para ouvir as coisas que você fala. Ele conhece o homem desde o jardim do Éden, e ele observa atentamente, esperando uma oportunidade para destruir o ser humano que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Com isso ele destrói famílias, ele destrói casamentos, ele cria intrigas, ele cria ressentimentos, ele leva pessoas a matarem pessoas, a odiarem pessoas, a estuprarem pessoas. Ele cria ódio no coração das pessoas para roubar a felicidade, roubar a paz, roubar os bens, roubar os sonhos. Ele rouba o dinheiro, ele quer deixar as pessoas na miséria, no desespero. Ele cria crises no casamento, ele cria complexos na vida das pessoas, ele tenta colocar doenças para matar e destruir. Esta é a sua
missão. Demônios agem em determinadas famílias. Às vezes ele entra através de alguma coisa que alguém faz, através de uma oferta que alguém faz a ele, através de um trabalho que alguém faz. Ele entra naquela família e aí ele fica ali. Às vezes um demônio, ele encosta ali naquela família, naquela casa, no tataravô, e o tataravô morre. Ele então passa para o próximo e vai de geração em geração, querendo destruir aquela família, querendo destruir aquela casa. Ele cria às vezes síndromes nas pessoas, desejo de suicídio, desejo de acabar com a vida, desespero no coração. Ele faz com que de repente em uma casa tudo está bem, mas de repente há uma explosão de raiva. O marido por nada de repente fica com raiva da esposa, a esposa não consegue chegar perto do marido, fica com ódio dele. É o alvo do diabo. Querer destruir, querer arruinar as pessoas criadas à imagem e à semelhança de Deus. Eu já fui orar em muitas casas em que pessoas se mataram lá dentro. Eu já fui orar em casas em que quadros caíam da parede, objetos passavam, eram lançados no chão. Em casas em que se viam vultos durante a noite, de madrugada, espíritos malignos. Às vezes eles se manifestam, eles podem até se transformar em uma figura humana. A Bíblia diz que o diabo muitas vezes ele se transforma em anjo de luz. A Bíblia o chama de enganador, a Bíblia o chama de pai da mentira, a Bíblia o chama de grande dragão, a Bíblia o chama de antiga serpente, o Deus desse século, o príncipe das potestades do ar. A Lúcifer era o seu nome, hoje o seu nome é Satanás, adversário, inimigo, acusador dos irmãos. Muitas vezes as pessoas não sabem, mas dentro da sua família entrou uma ação satânica em algum momento, talvez trazido por alguma pessoa. Às vezes alguém da família, às vezes alguém que não gosta desta pessoa, foi lá e fez um despacho, ofereceu lá um cabrito e cachaça e charuto para entidades, para demônios, que a partir dali começam a perseguir determinada família, determinada pessoa. Se aquela pessoa não conhece a Deus, se aquela pessoa não conhece o Senhor, se aquela pessoa não vive para o Senhor, essas coisas realmente acabam com a vida, acabam com a família, acabam com o dinheiro, acabam com a alegria, acabam com o casamento, leva pessoas à morte, ao suicídio, a assassinar pessoas. As obras das trevas é o que o diabo sempre quer fazer. Portanto, Paulo fala assim: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é espiritual, a nossa luta é contra os principados e potestades e poderes e príncipes deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, Paulo fala: olha, tomai toda a armadura de Deus, para que você possa ficar firme contra as ciladas do diabo. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Tem coisas que para nós tomarmos, nós precisamos passar pela batalha. Tem cidades de Jericó à nossa frente que estão cercadas de muralhas. A bênção de Deus está do lado de lá, e nós precisamos derrubar estas muralhas, nós precisamos atravessar para o lado de lá, nós precisamos avançar. E Paulo então ele está dizendo, olha, ele coloca algumas armas defensivas, protetoras, e algumas armas ofensivas. Ele fala o seguinte: olha, cingindo-vos com a verdade, vista o cinto da verdade, viva a verdade, fale a verdade, que a sua
vida seja verdade, que a sua vida seja verdadeira, íntegra, honesta. Coloque o cinto da verdade sobre a sua vida, meu amado, porque quem vive na mentira é o diabo e os seus demônios. Não tenha uma vida dupla, não tenha uma vida falsa. Viva a verdade, ande na verdade, ame a verdade da palavra de Deus, vestindo-vos da couraça da justiça, tanto a justiça de Deus em nossa vida, a justiça de Cristo que está sobre a minha vida, como procure andar em justiça, procure andar fazendo o que é certo, procure andar vivendo de uma vida reta, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, porque através do escudo da fé você vai poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé, a Bíblia fala em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus, ele falou várias vezes, a tua fé te salvou. Jesus, ele se espantou da fé daquele homem centurião, ele se espantou da falta de fé na cidade de Nazaré, e a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade. A fé é o escudo que protege a nossa vida. Tomai o capacete da salvação, coloque a salvação na tua vida, pense nas coisas de Deus, coloque na tua mente, proteja a tua cabeça, proteja a sua mente contra os ataques do inimigo, palavras enganosas, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, orando em todo tempo no Espírito. A oração que eu faço no meu espírito, a oração que eu faço com a minha mente, a oração que eu faço em línguas estranhas, e que a minha mente não entende, mas eu estou orando no espírito. Paulo está dizendo, orando em todo tempo. A igreja muitas vezes esquece-se de orar, é por isso que muitas vezes o inimigo consegue vencer as batalhas. Você sabe, quando eu era criança, adolescente na igreja, quando alguém tinha um problema, as pessoas falavam, vamos orar sobre isso daí. Quando uma pessoa tinha um problema no seu casamento, a igreja falava, vamos orar sobre isso daí, vamos guerrear, vamos buscar a Deus, vamos clamar ao Senhor, vamos jejuar e orar. Você muitas vezes sabe o que é certo, mas você não consegue fazer o que é certo, porque precisa de oração. A oração é que dá força para você, a oração é que dá poder na tua vida, a oração é que faz com que você aplique as coisas, o ensino da palavra de Deus. A oração é que faz com que o reino das trevas seja derrotado na tua frente. Jesus, ele falou para os seus discípulos, quando eles tentaram expulsar um demônio e não conseguiam, Jesus falou, esta casta não sai a não ser através de jejum e oração. Há castas que não vão sair se nós não a vencermos no reino espiritual, meu amado. E Paulo fala, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha só, eu poderia resumir para você: não viva na carne, não ande na carne, não viva nas obras da carne, porque quando chegar o dia mau, você não vai ter forças para resistir. Sabe, querido, quando chegar o dia mau, você vai ser enganado. Olha, talvez Deus esteja levantando você na tua família, para libertar a tua família. Talvez Deus queira levantar você para mudar a sorte da tua família, mudar a sorte da tua casa. Então acorda, meu irmão, não deixa o diabo continuar enganando a sua vida. Não adianta o pastor às vezes orar, o pastor pode orar, o demônio sai, mas se aquela casa ficar vazia, ele traz 7 outros piores do que ele para morar naquela casa. A casa precisa ser limpa, a casa precisa estar limpa. A palavra de Deus limpa a nossa vida, a palavra de Deus santifica a nossa vida. Nós precisamos de santidade, meu amado. Nós precisamos calçar a nossa vida com a leitura e a preparação do evangelho da paz, para nós vestirmos a armadura de Deus, para resistirmos no dia mau, e para esmagarmos a cabeça da serpente, porque o diabo não tem autoridade sobre a igreja. Eu não tenho medo de legiões de demônios. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.
Eu não tenho medo de obra maligna. Na minha casa não entra obra maligna. Na minha casa não pega. Minha casa é um lugar de bênção. O Senhor está lá, os anjos do Senhor estão lá, os anjos do Senhor estão ao meu redor, meu amado. Mas ande com Deus, meu amado, ande com Deus. Não basta você carregar uma Bíblia debaixo do braço, não basta você carregar uma Bíblia e achar que você é crente e frequenta a igreja de domingo. Você pode sair da igreja, o diabo estar te esperando lá fora, um demônio pode estar esperando você lá fora, a pombagira está esperando pessoas lá fora, tem gente que sai da igreja e vai direto para o motel, demônio levando as pessoas, afastando-as de Deus. Meu amado, não seja enganado pelo diabo. Ele está roubando a sua vida, ele está tirando a tua vida, ele está roubando o teu futuro, ele está destruindo você. Acorda, meu amado, a tua luta é espiritual, é uma guerra. Ora em todo tempo, busque ao Senhor, leia a palavra, vigia, meu amado, vigia, abra os teus olhos. Por onde você anda? Como é que você vive? O que é que você faz? O ladrão, ele vem para roubar, matar, destruir a vida das pessoas. É muito mais sério do que você imagina. Pessoas às vezes ficam loucas dentro de casa, e não é loucura normal. Pessoas às vezes têm síndrome do pânico, que hoje é a doença da moda, e às vezes não é normal, é espiritual. Eu não sou contra a medicina não, que tem muitos médicos na igreja, mas às vezes a medicina trata e não resolve. Eu fui visitar uma mulher, ela era pele e osso, nenhum médico, ela já havia ido em muitos médicos, nenhum médico descobria o que ela tinha. Operaram seu estômago, não resolveu. Ela era doente, não conseguia andar, ia andando para a igreja carregada por pessoas. Quando eu fui orar na casa dela, naquela noite, ela caiu endemoninhada, como eu nunca tinha visto um demônio daquela maneira, uma possessão demoníaca na vida dela. O diabo vem para roubar, matar e destruir. O diabo, ele tem poder sim, o diabo tem poder para destruir a vida das pessoas, mas ele não tem autoridade. Nós temos autoridade, a autoridade é mais do que poder. Ele pode ter poder, mas a autoridade fala, até aqui você não passa mais, aqui nós somos a autoridade. O Senhor constituiu a igreja, a minha, a você, autoridade sobre esta terra. Ele falou toda a autoridade, toda, não sobrou nenhuma autoridade para o diabo e seus demônios. Jesus, ele falou, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos, os curarão. Se beberem alguma coisa mortífera, não vai fazer mal a vocês, meu amado. A autoridade foi dada à igreja. Então onde você for, seja luz, meu amado, pregue o evangelho, ore pelas pessoas, liberte o cativo, liberte as pessoas, seja bênção nas mãos do Senhor. Você é a boca de Deus nessa terra, você tem as mãos do Senhor sobre a sua vida, e através da sua vida Deus vai tocar a vida das pessoas e libertar as pessoas. Ore em tua casa, ande pela tua casa, encha a tua casa com a presença de Deus, ore nos cômodos da tua casa, ore no quintal da tua casa, ore lá fora, ore pelos cantos da tua casa, peça a presença de Deus ali, que os anjos do Senhor venham estar ali naquele lugar. Ore no terreno da tua casa, entre por cada cômodo da sua casa, orando e buscando a presença de Deus. Consagra a tua casa ao Senhor, este lugar é consagrado a Deus, e o maligno não entra aqui nesta casa. Esta casa é do Senhor, eu e a minha casa serviremos a Deus. Meu amado, faça isto, meu amado. Não deixa o diabo roubar você. Não deixa o diabo roubar a tua vida e os teus sonhos. Paulo estava preso em Roma, mas na verdade ele era o homem mais livre da terra. As cadeias da prisão não conseguem prender um crente verdadeiro em Cristo Jesus. Te quero mais.
Bom dia, é um prazer estar aqui com você novamente nesta manhã. Meu desejo é que Deus tenha abençoado você através da pregação, dos louvores. Eu gostaria de orar por você, pela tua vida. Pai querido, em nome de Jesus, quero pedir a bênção do Senhor sobre cada uma destas pessoas que estão me assistindo nesta manhã. Que o Senhor esteja trazendo paz ao seu coração, tocando a sua vida, que o teu Espírito esteja agindo em sua casa, em sua família, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu peço que o Senhor abençoe as pessoas que estão talvez em um hospital, em uma prisão, que o Senhor traga cura para o seu coração, salvação, paz à sua vida. Eu te peço em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Queria convidar você também para visitar a Igreja Bíblica da Paz, em São Paulo. Nós temos cultos aos domingos às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite, às terças-feiras às 8h30 da noite e aos sábados às 8 horas da noite, tá bom? Deus abençoe você. Até semana que vem, se Deus permitir. Tchau, tchau.
O Ministério dos Jovens adverte: já ter programação para o Carnaval 2017 pode causar arrependimento. Caso persista com a programação, o médico dos médicos deverá ser consultado. Vem aí o Galpão Explorer, acampamento para jovens e jovens casais que desejam experiências profundas com Deus. Presenças confirmadas: Felipe Valadão, Kaique de Oliveira, Edson Rebustini e Wesley Rebustini. Você não pode ficar de fora. Faça já sua inscrição através do site galpão575.com.br/campa. Você tem sido abençoado com o nosso programa? Não deixe de contribuir com esse ministério. Sua ajuda fará com que a palavra de Deus alcance milhares de lares no Brasil. Ore, divulgue e contribua. Associação Proclamai. Nos bancos: Itaú, agência 8725, conta corrente 14441, dígito 7. Ou Bradesco, agência 2103, conta corrente 029236, dígito 2.